Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta em mais uma semana, aí publicando mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos, chegamos então à nossa última lição desta revista que é publicada todo trimestre pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, lição comentada pelo pastor Linaldo Renovato, e uma lição que veio tratando ao longo das suas 13 lições, veio tratando sobre mordomia. Título maior da nossa lição: Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Irmãos, podemos aprender muita coisa boa ao longo desse trimestre, pelo menos assim para mim ampliou bastante o universo de mordomia, né? Às vezes a gente pensa que mordomia é somente daquela atividade que Deus nos entrega na sua casa para fazer, mas nós vimos que essa mordomia ela tem uma amplitude muito maior. Vimos aqui mordomia do corpo, mordomia da alma e do espírito, mordomia da igreja local, mordomia da família, mordomia das finanças, dos dízimos e ofertas. Não é? A nossa última lição nós tratamos sobre a mordomia da terra, né? Mordomia do cuidado com a terra. Vimos também aí anteriormente a mordomia das obras de misericórdia, enfim. E poderia até alongar mais se houvesse tempo e espaço, né? Porque são muitos dons que Deus tem dado à igreja, são muitas tarefas que Deus tem confiado ao seu povo, cada um com a sua característica particular, cada um com o seu potencial, e Deus assim distribuiu talentos a cada um conforme a capacidade, conforme o seu propósito para o seu reino. Então, irmãos, hoje nós fechamos apenas com um título simples, né? Seja um mordomo fiel. Antes de nós estudarmos, claro, né, irmãos, os objetos sobre os quais nós trabalhamos com a nossa mordomia, é importante que a gente também destaque algumas qualidades do mordomo. E nós já vimos isso em outras lições anteriores, porque biblicamente, você entendendo todo o contexto em que está inserido esse conceito de mordomia, nós vamos ver, e eu gosto de lembrar em quase todos os nossos vídeos aqui, é que o mordomo, ele cuida daquilo que não é seu. Isso é muito importante para que a gente se livre daquele espírito de querer se tornar proprietário daquilo que Deus nos confiou. E isso é diferente, né, irmão? Ser proprietário é uma coisa e você cuidar de algo que Deus lhe confiou é uma coisa totalmente diferente. Então, não somos donos, mas apenas mordomos, apenas administradores daquilo que Deus nos deu. Um segundo ponto que eu gosto de lembrar é que esse mordomo, ele não é um chefe, não é um mandão, não é uma pessoa que exerce autoritarismo sobre as pessoas, mas aprendemos que este mordomo é o criado maior da casa. Então, ele tem, vamos dizer, como o centurião de Cafarnaum, ele tem soldados às suas ordens, mas ele está debaixo de ordem também. Então, ele é o criado maior. E nós podemos até dizer que ele ocupa essa posição pelo fato de ter sido um excelente servo. Sendo um excelente servo, ele goza de confiança e então ele assume essa posição de criado maior. Não é? Já falei aqui nesta minha declaração, esse mordomo também é servo, irmãos. A gente pode esquecer todas as lições aqui que tratou sobre mordomia se nós ignorarmos o conceito de servo. Ora, o servo vem do grego doulos, né, que significa escravo, e esse escravo não faz o que quer, não fica onde quer, não vai aonde quer, mas ele obedece ao seu senhor. E nós somos escravos da orelha furada,
ou seja, escravos voluntários para trabalharmos na obra do Senhor. E esta última lição, ela vem destacar um aspecto muito interessante que não pode faltar ao mordomo: fidelidade. A lição nos ordena que seja um mordomo fiel. Fidelidade, irmãos, é uma qualidade imprescindível na vida do mordomo, até porque ele vai, mesmo não sendo dono, mas ele vai ocupar a posição de dono. E dependendo da confiança e da fidelidade desse mordomo, irmãos, olhando aqui para a nossa prática, muitas vezes o dono nem pede contas, porque ele confia naquele mordomo e entende que ele vai fazer para o seu Senhor como se estivesse fazendo para ele, ou até com mais zelo. Claro que nesta mordomia de Deus para conosco, vai haver um dia de prestação de contas daquilo que ele entregou em nossas mãos. Então, a nossa lição, dentre as muitas qualidades que esse mordomo tem que ter, ela vai destacar hoje aqui a fidelidade. O textuário nos diz assim: e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 11. A verdade prática nos diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 12, 36 a 38 e também os versículos 42 a 46. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Será esse o texto, irmãos, que nós usaremos para trabalharmos esta questão da fidelidade da mordomia. Nós temos esse texto aqui, nós temos na nossa lição aquele texto da parábola dos 10 talentos, e temos também a parábola das 10 virgens, que nós vamos aqui trabalhar conjuntamente para podermos respaldar essa assertiva: seja um mordomo fiel. Antes do comentário, eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tem uma mãozinha aí, você dá uma clicada aí, que é o seu like, e ela vai ficar azulzinha, então isso significa dizer que você considera o vídeo relevante, Nós estamos tratando da poderosa palavra de Deus, E aí tem um local onde você pode se inscrever, você clica aí, na hora que você clica vai aparecer os sininhos, e você clica naquele que tem umas aspas, que é para você receber todas as notificações. E descendo o vídeo, lá embaixo você vai ver também um local onde você pode postar um comentário. Se você não sabe fazer, procure alguém que lide melhor com essa questão de internet e tudo mais, e você vai ter toda a orientação de que precisa. Muito bem, nós desde já agradecemos aos muitos irmãos que têm se inscrito, já ultrapassamos para a glória de Deus a marca dos 6.000 inscritos e estamos prosseguindo. Também, irmãos, quero aproveitar que esse vídeo, que é divulgado para o mundo inteiro, mas nós temos muitos irmãos da nossa capital, Maceió, que
assistem esse vídeo, que estão aqui, bem pertinho da gente. E eu quero comunicar que dia 20, 21 e 23 de novembro, 20, 21 e 23 de novembro, será uma quarta, quinta e sábado. Nós estaremos realizando na 11ª região, que tem sede lá em Benedito Bentes 1, onde nós estamos dirigindo, e nós estaremos tendo os Sentados para Ouvir. São uma sequência, 3 dias de seminários sobre temas muito importantes. No primeiro dia, contaremos com a presença do nosso pastor Jairo Clementino, que é administrador geral da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas, e ele vai estar ministrando sobre o obreiro e a família. Depois teremos, no dia 22, que será quinta-feira, né? Teremos a presença do nosso pastor também, José Laelson, que é primeiro secretário da nossa convenção e da igreja, e vai estar ministrando sobre o obreiro e a ética. E no sábado, 23, eu estarei ministrando sobre o obreiro e a pregação. Hoje nós temos muita dificuldade com esse tema pregação. E às vezes os erros que são cometidos é por falta de uma instrução. Então, nós estaremos nesses 3 dias, são 3 assuntos assim espetaculares que vão ajudar muito você. Não é? A inscrição individualmente é R$10, não é? E se for o casal, R$15. E aí nós estaremos fornecendo o material, a apostila, a pastinha, né? Crachá, aquilo que é de praxe nos seminários, né? Caneta personalizada, um coffee break aí nos intervalos das aulas. Então você é nosso convidado. Creio que vai valer a pena o ingresso, né? E você vai ser muito bem instruído em nome de Jesus. Muito bem, queridos, seja um mordomo fiel. Eu não vou me deter ao que já está comentado na lição, porque para você que está acessando pela primeira vez, nossa meta aqui é complementarizar a lição, lançar ideias que você pode, não é, desenvolver e enriquecer o conteúdo que já está na lição, que é muito rico. Então eu enumerei aqui, irmãos, 10 pontos que você pode ir aí enriquecendo, colocando uma ilustração, colocando versículos bíblicos, né, que vão respaldando, porque o meu tempo é limitado aqui. Então a primeira coisa que eu coloquei, em primeiro lugar, fidelidade sobre o que lhe foi confiado. Fidelidade sobre o que lhe foi confiado. Nós vamos encontrar isso na parábola dos 10 talentos, que eu não vou ler e você já conhece. A parábola dos 10 talentos conta que um certo senhor chamou os seus servos, a um ele entregou 5 talentos, né? A outro ele entregou 2 talentos e a outro ele entregou 1 talento. A Bíblia diz que ele distribuiu esses talentos conforme a capacidade de cada um. E ele foi, talento era uma moeda, né? Então ele viajou e entregou esses talentos aos seus servos para que eles desenvolvessem, trabalhassem, aplicassem esse dinheiro, para que quando ele voltasse, ele visse a renda, não é, do seu dinheiro. O dinheiro não podia se depreciar, não é? Ele teria que se valorizar. Então, queridos, o que recebeu 5 talentos, que foi, não é, algo que o Senhor colocou em suas mãos para ele administrar, os talentos não eram deles. Vamos entender o princípio aqui da mordomia, né? Ele entregou esse dinheiro na mão dele, os 5 talentos, e negociai. Quando ele volta, tempos depois, o que ganhou 5 talentos negociou mais 5, 10, por isso que parábola dos 10 talentos. O que recebeu 2 negociou mais 2, 4. E o que recebeu 1 talento, temendo a severidade do seu senhor, e covardemente ele vai e enterra o seu talento. Quando o senhor volta, ele devolve o único talento que recebeu. Ele é repreendido por isso, porque o seu senhor diz: olha, se você não quis desenvolver, não quis trabalhar o talento, aqui parafraseando, né, pelo menos colocasse no banco para correr juros, né, ou colocasse nas mãos de quem produz. Não é? Isso aí tem um princípio muito interessante, mas não é
o nosso caso aqui. Então, meus queridos, quando eu digo fidelidade sobre o que lhe foi confiado, eu estou me referindo ao pouco e ao muito. Isso é muito interessante. Deus, Ele muitas vezes coloca em nossas mãos coisas pequenas para nos experimentar, para nos testar e até para nos treinar, para que nós estejamos habilitados a coisas maiores. Ah, pastor, não já posso receber um negócio bem grande? Não. Depende do seu preparo, depende da sua capacidade para receber esse talento, essa quantidade grande para você trabalhar. Então, Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele conhece não só a nossa capacidade para desenvolver o talento que Ele colocou em nossas mãos, como Ele conhece a capacidade que eu e você temos de conviver com o talento que Ele nos deu. Às vezes a pessoa tem até a capacidade de desenvolver, mas não sabe conviver com o talento. E às vezes esse talento é um talento grandioso e gera glória, e gera aplausos, e a pessoa mete as mãos pelos pés, daqui a pouco está achando que a glória é dele, que o talento é dele, e que o louvor é dele, e ele se perde. Então, fidelidade sobre o que lhe foi confiado. Foi muito ou pouco? A coisa mais linda que eu acho é uma pessoa que recebeu uma coisa simples para fazer, irmãos, mas faz bem feito. Eu pastoreei uma igreja e chamei um jovem e falei, olha, a responsabilidade sua é limpar os ventiladores da igreja. Eu não quero ver um ventilador aqui com poeira nessa igreja. Então, ele ia fazendo o seu trabalho. Quando o ventilador estava começando a rodar devagar, alguma coisa, ele ia lá, tirava, lubrificava, arrumava e tal. Ora, irmãos, um trabalho que às vezes ele fazia à tarde, ninguém via, não é? Mas um trabalho importantíssimo. Quando o pessoal chegava à noite, os ventiladores estavam ligados, refrescando, sem jogar pó, não é? Aí nas narinas do povo, né? Para não prejudicar. Então, um trabalho simples, mas se ele faz aquilo com alegria, com dedicação, né? Trabalhei também numa igreja que tinha um irmão, não era o zelador da igreja, né? Ele era lá um dos auxiliares da igreja, mas terminava o culto, ele tinha um prazer, tinha a irmã zeladora, mas ele limpava os banheiros, arrumava os bancos. Irmãos, uma coisa assim que você via a espontaneidade e a alegria. Aquele homem, dependendo do seu coração, ele pode receber uma recompensa maior, às vezes até do que um pastor, do que um missionário, dependendo das reais motivações de cada coração. Então, não importa se é muito ou se é pouco que o Senhor colocou nas nossas mãos, a gente precisa ser fiel. O Senhor fala isso baseado em quê, pastor? Olha só, ele diz aqui para o servo, quando os servos devolvem os talentos, né, o que recebeu 5, devolveu mais 5, ele diz, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ou seja, sobre o pouco foste fiel. Mas o Senhor poderia colocá-lo sobre o muito, e o Senhor ia dizer, bem está, servo bom e fiel, sobre o muito te coloquei, e você desenvolveu bem. Ok. Segundo lugar, fidelidade, irmãos, pela condição de servo. Se eu sou servo, eu tenho um Senhor. Se eu tenho um Senhor, eu devo devoção, eu devo respeito, eu devo honestidade, eu devo fidelidade. Então, pelo fato de eu ser servo, veja que o proprietário dos talentos não chamou qualquer pessoa, não. Ele chamou os seus servos. Repare na parábola que ele vai chamar os seus servos. Então, irmãos, nós podemos dizer que servo, implicitamente, deve estar o item fidelidade. Então, fidelidade pela condição de servo. Então, hoje, nós trabalhamos com igreja, você trabalha com seus grupos, né? Os irmãos sabem que o meu discurso aqui é bastante franco, né? Eu estou falando com você como se estivesse falando com a minha família. Nós somos igreja, somos um corpo. Então, irmãos, nós hoje temos muita dificuldade, porque a gente pega um trabalho e entrega nas mãos de uma pessoa, entendendo que ele é servo, mas ele às vezes não é servo.
E se ele não é servo, tudo fica confuso, porque você entregou uma coisa pequena, mas ele não é servo. Aí ele já pensa que está sendo humilhado, ele pensa que você não o valoriza, que você está desprezando, e porque me deu pequeno e para fulano deu grande, então ele acha que fulano é melhor do que eu. Aí vai fazendo as conjecturas, né, diabólicas, né, irmãos? Porque isso gera conflito, isso gera dor de cabeça, isso gera tudo. Mas se eu sou servo, não tem problema, né? O meu pastor diz, vai para ali, e se ele sabe que eu sou servo e eu sou servo, irmãos, tranquilidade total, não é? Não vai ter problema, já estamos lá, acabou, né? Não desça daí, você já desceu, suba, você já subiu, vá para lá, não é? Foi o caso do centurião. O que é que o centurião disse para Jesus? Ele disse, eu sou um homem sujeito à autoridade, estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados às minhas ordens, e mando a este vai, e ele vai, mando aquele vem, ou a este vem, e ele vem, né? Então, ele mandava e os servos obedeciam, porque ele também obedecia ao seu Senhor. Quem não sabe obedecer não está habilitado para mandar, nem para comandar. Então, fidelidade pela condição de servo. A gente pode refletir nesta escola dominical. Nós somos servos. Quando Jesus diz ao seu Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é posição de servo. Não é? Muito bem. Terceiro lugar, fidelidade que nos faz avançar. Aqui eu quero comentar um pouquinho, não é? Porque o Senhor diz assim, olha, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Está aqui no nosso textual de Mateus 25, 21. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Lucas 12, 36 a 38, 42 a 46, e eu quero pegar os versículos 43 e 44. A Bíblia diz aqui, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. É outra parábola daquele senhor, né, que distribuiu lá os seus servos nas mãos daquele mordomo, né, para que ele cuidasse das suas coisas, né, e quando ele voltasse, houvesse de voltar das bodas, e que batesse, eles logo pudessem abrir e tudo mais, né, e Jesus falou, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, aquele mordomo obediente, que fez conforme o seu Senhor designou. Olha o que diz o versículo 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Significa dizer que este servo será promovido. Na interação do professor diz aqui, devemos nos dedicar às coisas de Deus com fidelidade ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso galardoador. E no subsídio da vida cristã, que está lá mais na frente, diz assim, Jesus louva o servo que serve fielmente na ausência do Senhor. Por sua eficiência, o Senhor o recompensará com uma promoção, dando-lhe responsabilidade não só sobre sua casa e servos, mas também sobre todas as suas propriedades. Tópico 3, explicadíssimo. Fidelidade que nos faz avançar, nos faz triunfar. Ora, irmãos, Deus abre uma primeira porta. É muito importante a forma como eu me comporto passando por essa primeira porta. Eu dizia em um culto aí para trás que quando você recebe algo de Deus e você aprende a agradecer, isso aqui é um parêntese, né? Deus abre a próxima porta. Então, às vezes, a próxima porta da bênção, ela continua fechada porque nós não agradecemos pela primeira que foi aberta. Então, tem que haver reconhecimento, tem que haver gratidão. Então, meus queridos, na medida em que eu recebo algo de Deus, pequeno ou grande, mas trabalho bem, porque alguém disse que ninguém tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, para Deus, né?
Apesar que Deus nos conhece, né, irmãos, de todas as maneiras, por dentro e por fora, tudo mais, mas é trabalhando as pequenas coisas, desenvolvendo as pequenas coisas, respeitando as coisas pequenas, valorizando as coisas pequenas, que as portas vão se abrindo para coisas maiores. Uma porta abrindo outra porta, né? Quarto lugar, fidelidade por aquele que nos confiou. Eu tenho o objeto que me foi confiado ou as pessoas que me foram confiadas, né? E eu tenho respeito por essas coisas e sou fiel por aquilo que está nas minhas mãos, né? Foi o primeiro tópico que nós vimos aqui, fidelidade sobre o que lhe foi confiado, mas esse quarto ponto é fidelidade por aquele que nos confiou. Ou seja, irmãos, vamos lá, quem colocou essas coisas em nossas mãos para nós administrarmos? Foi o pastor? Foi o líder da mocidade? Foi o regente do coral? Ou foi Deus? Não, pastor, foi o pastor da igreja. Deus usa os homens, tá? Sim, mas se Deus usou aquele homem, foi Deus que colocou em suas mãos. Se Deus usou aquele líder de mocidade, foi Deus que o usou. Então eu preciso entender se estas coisas que estão em minhas mãos, foi Deus que me confiou. Ora, quem me colocou para dirigir a igreja em Benedito Bentes I? O meu pastor presidente, que ligou para mim, disse: meu filho, preciso de você em tal lugar, assim, assim. Sim, senhor, meu pastor, estamos aqui prontos para servir, vamos lá, estamos lá. A ligação foi dele, mas quem tocou o coração dele? Deus, irmãos. Como é que você sabe, pastor Walter, que foi Deus? Eu sei pelas confirmações do Senhor, pela bênção do Senhor que tem repousado na nossa vida. Então, Deus usa homens para a sua instrumentalidade, mas por trás desses homens, irmãos, fracos, falhos como nós, sujeitos às mesmas paixões, mas por trás existe uma legalidade espiritual, uma legitimidade espiritual, uma direção de Deus, e nós precisamos acreditar nisso. Por isso que é importante você obedecer à sua liderança. Então, fidelidade por aquele que nos confiou os bens. Então, quem nos confiou, estamos fechando aqui. Quem nos confiou foi Deus. Foi Deus que colocou em nossas mãos. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me capacitou e foi Deus que me enviou. Então é Deus que cuida de mim. Se eu estou servindo não aos homens, mas a Deus, requer-se de mim que eu seja fiel. Em quinto lugar, fidelidade que nos blinda contra o temor. O temor que eu coloco aqui não é o temor sadio, do temor a Deus, mas do medo. Fidelidade que nos blinda contra o medo. Então, irmãos, quando você é fiel, você não precisa ter medo de nada. O nosso saudoso pastor Zeneco dizia: esteja bem com o Deus Todo-Poderoso que está lá em cima e aqui embaixo fique tranquilo, né? A Bíblia diz no Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então os nossos inimigos ou os homens já nos teriam engolidos vivos. Então, irmãos, o mundo nos odeia, há pessoas que são ciumentas, há pessoas que são invejosas, há pessoas que se alegram com a sua desgraça. Então, do mesmo jeito que existe pessoas torcendo pelo seu êxito, torcendo pelo seu progresso, são amigos na sua frente, são amigos por trás, nós temos pessoas que são falsas, irmãos. E disso, desde que o mundo é mundo, existe essa falsidade, né? Caim foi falso ao seu irmão Abel, né? E os irmãos de Moisés foram falsos a ele, os discípulos de Jesus foram falsos a ele. Então, em todo tempo, nós vemos cartas, né, de Jesus, lá no Apocalipse, né, cartas àquelas igrejas da Ásia, onde o Senhor diz assim, falando sobre sinagoga de Satanás ali instalada na igreja, falsos irmãos, falsos profetas, falsos obreiros. Então, nós temos muito isso. Mas a fidelidade, ela nos blinda contra o temor, contra o medo,
porque se você é fiel a Deus, é fiel àquilo que Ele confiou em suas mãos, é fiel ao seu ministério, é fiel àquele que lhe confiou o ministério, descanse em paz. Porque os leões vão rugir, os ursos vão se levantar, os Golias vão se levantar, mas só levanta para cair, porque quem é fiel ao Senhor, Deus tem compromisso com Ele. Então, essa fidelidade, irmãos, ela nos blinda contra o medo. Não tema. Salmo 23 diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ok. Sexto lugar, fidelidade que produz confiança. Eu quero me basear aqui na nossa leitura bíblica, no versículo 42, que diz: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Então, irmãos, essa fidelidade, ela produz em nós confiança. Ela lança fora o medo e ela produz em nós confiança. Nós nunca vamos conseguir acompanhar Jesus sem confiarmos nele. Nós nunca vamos conseguir, irmãos, atravessar pela água e pelo fogo, pelas muitas circunstâncias que a vida joga sobre nós, se nós não tivermos confiança nele. É preciso confiar. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Então essa fidelidade não só lança fora o medo, como ela produz em nós confiança. Confiança. Por isso que no Salmo 46, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Eu sou o Deus que quebra o arco, corta a lança. Mas nada adianta, irmãos, essas declarações, se não gerarem em nós confiança. Eu preciso confiar no Senhor. Sétimo lugar, fidelidade geradora de excelência. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Versículo 43. Fazendo o quê? Estando vigilante, cuidando bem dos servos que lhes foram confiados. Se formos para a parábola dos talentos, aquele servo, quando o Senhor vier achá-lo produtivo, gerando mais talentos, fazendo com que o dinheiro gere lucro, né? O dinheiro ele seja corrigido, né? E gere dividendos, vamos chamar assim, como fala na linguagem da economia, né? Então, fidelidade, irmãos, que gera excelência. A excelência é muito difícil ela ser gerada onde não há fidelidade, porque excelência é um trabalho, vamos dizer, acima do ótimo. Eu tive um comandante que ele dizia que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo, né? E o excelente é inimigo do ótimo, né? Então, excelência fala de um alto grau, não é, de manuseio. Excelência fala de algo feito com muito cuidado, feito com presteza, de modo que glorifique a Deus, né? O que é um trabalho excelente, irmãos? O trabalho chama atenção pela qualidade, né? Vamos colocar essa palavra, qualidade total. A fidelidade faz isso. Você veja que o que tinha 5 talentos, dobrou, irmãos, o capital. O que tinha 2 talentos era menor, mas ele dobrou também. Então o aproveitamento do primeiro foi de 100%, e o aproveitamento do segundo, no pouquinho que ele tinha,
foi 100%. Se aquele que tinha um talento gerasse 2, está bem longe dos 5 do outro lado, dos 10 do outro, né? Mas ele teria gerado 100%, porque a gente tem que trabalhar e tem que se preocupar com o que está em nossas mãos. Se o que tem em minhas mãos é uma responsabilidade pequena, eu vou ser exigido pouco, né? Se foi colocado muita coisa, a quem muito é dado, diz a Bíblia, muito será cobrado. Então, essa fidelidade, ela gera excelência. Vamos correr. 8º lugar, fidelidade. Aqui eu faço um comparativo. Fidelidade à pessoa mais que à função. Fidelidade à pessoa mais que à função. Aqui nós vamos retornar praticamente ao tópico 4, né, que é fidelidade por aquele que nos confiou. Mas é que eu faço um comparativo porque no mundo contemporâneo em que vivemos, no mundo pós-moderno, onde o ter tem sido mais valorizado do que o ser, onde as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Um mundo utilitarista, onde as pessoas são amadas ou as pessoas gostam dela por aquilo que ela faz. E eu tenho reafirmado, a gente tem que nadar contra essa correnteza. As pessoas valem muito mais pelo que elas são do que pelo que elas fazem. Sempre que alguém chega na congregação onde eu estou, e eu sei que as pessoas estão à procura de atividades, aquela coisa toda de cargos, de funções, eu digo sempre, olhe, arrume sua mudança, venha à escola dominical, venha ao culto de ensino, não é? Cuide de você primeiro, se estruture, porque para mim, você como pessoa é mais importante do que aquilo que você faz na casa de Deus. Se o que você faz é mais importante do que o que você é, então isto é utilitarismo. Eu ainda hoje conversava com um jovem, ele assim um pouquinho triste porque não foi batizado nas águas. Eu falei, você não foi batizado nas águas porque você não frequentou o discipulado como deveria frequentar. Ora, e ele querendo cantar no conjunto, querendo fazer e tal. Eu falei, olha meu filho, se eu fosse um pastor irresponsável, que não estivesse preocupado com a sua vida, poderia mandar você ir lá para o batismo, o tanque batismal, e lá você não seria batizado, você ia tomar um banho. Você voltaria muito alegrezinho comigo, mas daqui a 10, 20 anos, você ia me procurar, ia me repreender pela minha irresponsabilidade. Então eu prefiro cuidar de você, mesmo que você fique triste, mas você vai ter que dizer, aqui passou um pastor, homem de Deus, que se preocupava com a minha vida. Então é isso que nós precisamos resgatar, é que Deus nos ajude, né? Fidelidade à pessoa mais que à sua função. Mas se nós estamos lidando, e aí cabe nesse item de mordomia, que você não lida só com moeda, né? Você lida com pessoas também. E se nós lidamos com as pessoas, né, aqui na parábola anterior, quer dizer, na parábola que está constando aqui no nosso texto, diz que, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, ora, para esse mordomo, as pessoas não têm importância. Ele cuidava bem, mas de olho na chegada do seu senhor. Ao senhor demorou, ele revelou o que realmente ele era. Não era alguém que amava as pessoas, mas era um espancador. E nós não fomos chamados para o pau sentar, mas nós fomos chamados para apacentar. Então isso é muito interessante. 9º lugar, fidelidade que nos faz descansar. Meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, e esta palavra é de Deus para você. Descanse o seu coração, sossegue. Nós estamos vivendo uma época onde pessoas estão entrando em depressão porque estão tentando alcançar o inalcançável, porque estão numa corrida desenfreada e esquizofrênica, não é? E às vezes não alcança o que quer alcançar e estão mergulhando em depressão. Eu acho que está na hora da gente dar uma pisada no freio, dar uma parada e deixar Deus ser Deus na nossa vida.
Nós estamos correndo muito. Jesus viu uma geração perplexa, uma geração acelerada, uma geração desesperada, uma geração preocupada. E Jesus disse assim, pare. Dê uma olhadinha nos passarinhos. Mas como é que eu vou olhar passarinho, Senhor, se eu estou passando com um carro a 120 por hora para o próximo compromisso? Então, irmãos, quem anda acelerado não tem tempo de olhar para pássaro, nem olhar para a erva do campo. Nada mais. Jesus diz, pare e observe os pássaros. Dê uma olhadinha neles. Eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o Papai Celestial cuida deles. E vocês valem mais do que passarinho. Ele diz, vocês estão preocupados com o que vão vestir, tudo. Olhe as ervas do campo, né? As flores, os lírios dos campos, né? Como eles crescem, né? Não tecem, não fiam, né? Mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Só faltou Jesus dizer para aqueles homens ali, dizer, vocês valem muito mais do que um pé de alface, né? Que é uma hortaliça que nasce hoje e amanhã está murcha. Vocês valem muito mais. Ah, eu sei, Senhor. Não, você não sabe, não. Você não sabe, não. Você pensa que vale menos do que um pé de alface. Por isso que a gente fica nesse desespero, nessa agonia, taquicardia, e tome remédio tarja preta, e tome depressão, e vão para psiquiatra, e tudo mais, porque nós estamos deixando este mundo frenético, irmãos, nos envolver. Mas está na hora da gente segurar a palavra do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feche o olho e deixe Deus trabalhar. E quando você abrir o olho, certamente a metade dessas coisas já terão sido resolvidas. E em 10º lugar, fidelidade em qualquer circunstância ou em quaisquer circunstâncias. Eu joguei aqui para o tópico 2 e subtópico 1 e 2. Então diz aqui, ele não espera que o Senhor em breve venha. É o mordomo infiel, né? Simplesmente conjectura em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. E essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aí, no subtópico 2, diz, ele espanca outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Mas eu coloquei aqui fidelidade em qualquer circunstância. Eu quero dizer, sabendo que o Senhor está voltando, desconfiando que Ele vai demorar, cuidando, seja de pessoas, seja das moedas, não é? Ou como as virgens prudentes e as virgens loucas, seja esperando, aguardando o noivo, não é? Para o casamento lá com a noiva, em qualquer situação, em qualquer circunstância, fidelidade. E por que não dizer que Deus cria situações para testar a nossa fidelidade? E o importante, irmãos, é que em qualquer prova, em qualquer circunstância, a gente possa demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Nós fechamos assim, então, a nossa lição. Eu tinha colocado mais um tópico aqui, terminei pulando na contagem, que é fidelidade que nos faz perseverar. Você deixa mais esse tópico aí se você quiser comentar, porque esta fidelidade ela nos faz perseverar. Por que persevero? Porque sou fiel. Que Deus assim te abençoe poderosamente. Mais uma vez, lembrando aí na mãozinha, dê aquele like, né? Acho que muita gente esquece de clicar aí na mãozinha, dê um like e você vai estar reforçando a importância desse vídeo. Também aí se inscreva no canal, compartilhe, irmão. Às vezes só tem você na congregação que sabe desse vídeo, né? Então,
comente com o seu superintendente, com os professores, e a nossa intenção é que vocês sejam muito ajudados. Terminamos então esta lição e domingo próximo, quer dizer, esse domingo que vem, nós já vamos estudar essa lição que eu estou gravando aqui. No outro domingo, a nova lição que estará estudando 1º e 2º livro de Samuel. Deus vos abençoe, um abraço carinhoso do pastor Walter, até o próximo vídeo, assim, Deus assim.